Bom, gente, vamos falar um pouco agora do crédito de títulos rurais, que são a nota promissória rural, a duplicata rural e a cédula de crédito rural. São títulos criados pelo Decreto-Lei 167 de 67. Como a gente já falou, esses decretos, esses títulos vêm de um modelo de produção estatal que foi insuficiente, e vai entender um pouco o porquê dessa insuficiência. O primeiro título que a gente vai estudar é a nota promissória rural. A ideia da nota promissória rural difere um pouco da ideia da nota promissória mercantil. Quando a gente fala de nota promissória mercantil, é uma promessa de pagamento em dinheiro futuro. Eu prometo que vou pagar determinada quantia de dinheiro a determinada pessoa. No caso da nota promissória rural, ela vai ter uma outra função. Ela vai ter uma função de permitir simplesmente que o produtor documente o crédito das vendas a prazo. A nota promissória rural não pode ser emitida por outra pessoa que não os produtores ou então os cooperados nas suas relações com as suas cooperativas. E essa nota promissória, ela não vai poder circular entre terceiros que não sejam os produtores, as cooperativas e os cooperados. Ou seja, a nota promissória rural, ao contrário dos demais títulos de crédito que gozam daquela atributo da ambulatoriedade, eles vão poder circular, eles vão servir para poder movimentar a economia, a nota promissória rural tem uma função mais simples, que é simplesmente documentar a produção. E qual que é a importância, basicamente, dessa nota promissória rural? Eu sou um cooperado, eu vou entregar a minha produção para a cooperativa alienar para um terceiro. Naquele momento, a minha cooperativa não tem recurso suficiente para poder pagar pela minha produção. Por quê? Porque ela teria que pagar pela minha produção e pela de todos os demais cooperados. Então, simplesmente, a cooperativa vai emitir uma nota promissória rural, prometendo pagamento a prazo dos produtos agrícolas entregue pelo cooperado. E é justamente essa finalidade, permitir a documentação do crédito da venda a prazo. Um aspecto muito importante que está na legislação é de que o preço da nota promissória rural é simplesmente o representativo do produto. Então, a gente não vai poder ter nenhum tipo de correção monetária do valor lá declarado, a gente não vai poder nenhum tipo de encargo. É um título muito simples que simplesmente vai documentar essa venda futura. E caso a nota promissória rural não seja cumprida, a cooperativa, nesse exemplo que eu dei, não realiza o pagamento, o cooperado tem na sua disposição a ação de execução de título extrajudicial. Quando a gente fala de requisitos da nota promissória rural, a legislação traz as hipóteses, então é muito parecido com a nota promissória mercantil. Vai ter lá o emitente, vai ter o devedor, tem que ter a data, pode ter aval, pode ter endosso dentro desse círculo rural, é claro. E o mais importante é que o valor vai ser sempre o representativo do produto agrícola. Depois da nota promissória, a gente vai ter a duplicata rural. Ao contrário da nota promissória, que tem uma função muito restrita em relação à nota promissória comum, a duplicata rural ela serviu simplesmente para poder acompanhar aquilo que existia nas compras e vendas mercantis. Como a gente sabe, o empresário rural, o produtor rural, ao longo do tempo, até mais ou menos 2002, teve um tratamento muito distinto do empresário mercantil. Mesmo o Código Civil de 2002, que foi gestado 40 anos antes, ele traz ainda implicações no sentido de diferenciar o empresário rural do empresário mercantil, o empresário de serviços. Tanto é que ele traz aquela disposição que permite a facultatividade do empresário rural se vincular a todas as obrigações do regime empresarial. Ele tem essa possibilidade. E como, a princípio, o empresário, o produtor rural, não submeteria à legislação mercantil, em 67 a gente teve a hipótese de que o produtor rural emita a sua duplicata rural, que basicamente vai consistir na documentação de uma venda a prazo de qualquer bem de natureza agrícola. Só que nesse caso, eu posso emitir uma duplicata em favor de um terceiro, que não a minha cooperativa. Um exemplo mais simples seria a hipótese em que eu faço um contrato, eu sou produtor, faço um contrato de compra e venda com um terceiro, emito nota fiscal, da nota fiscal eu emito a duplicata e envio a duplicata para ele pagar. Caso ele não pague no período determinado e não emita o aceite na duplicata, eu simplesmente posso protestar esse título e buscar a satisfação através dos meios judiciais cabíveis, principalmente a ação de execução de título extrajudicial.
Então, quando a gente fala de duplicato rural, nada mais é do que um título de crédito pelo qual o comprador se obriga a pagar dentro do prazo a importância representada na fatura. É uma forma de documentar com maior segurança jurídica as minhas vendas a prazo. Os requisitos da duplicata rural vão ser os mesmos da duplicata mercantil. Também indica emitente, data e local da praça onde ocorreu a venda. E o importante nesse aspecto é que o protesto deve ocorrer no mesmo local em que ocorreu a venda. O valor, a data de vencimento, data de emissão, o número da fatura da onde a duplicata foi extraída. O último título de crédito rural criado aí pelo Decreto-Lei 16767 é a cédula de crédito rural, que nada mais é do que um híbrido entre um título de crédito e efetivamente um contrato. No fundo mesmo, ela é um contrato de investimento, um contrato de empréstimo. Só que como as disposições de contratos estão sempre submetidas ao Código Civil, que permite uma ampla dilação probatória em relação às suas cláusulas, o título de crédito ele é mais restrito. Então, o sistema financeiro, e aí no caso os bancos públicos, preferiam instrumentalizar o empréstimo num título de crédito, que em caso de descumprimento eu tenho maior facilidade e maior tranquilidade de executar o que o produtor está me devendo. E por isso a sua função é basicamente de financiamento da atividade rural. Quando a gente fala de cédula de crédito rural, ela na verdade é um gênero que vai se dividir em 4 modalidades: a pignoratícia, a hipotecária, a pignoratícia e hipotecária e a nota de crédito rural. A cédula rural pignoratícia ela é caracterizada por ter uma garantia real do tipo penhor. O penhor é aquela garantia real que está prevista no Código Civil que vai incidir sobre coisas móveis, ou seja, o banco vai me dar um crédito e eu vou dar em garantia determinado bem móvel. Pode ser inclusive a própria produção. E como é natural do penhor, o bem que foi dado em penhor, que a gente chama de bem apenhado, continua na posse do devedor. Só que ele vai ser responsável por sua conservação e sua guarda. Então, se eventualmente eu vou dar como garantia da minha produção meu maquinário, que é um bem móvel, se esse maquinário for destruído, eu sou responsável por sua destruição, ainda que seja por caso fortuito ou força maior. A segunda modalidade de cédula rural é a cédula rural hipotecária. Nessa cédula, a garantia da operação vai ser a hipoteca, que vai incidir sobre um quê? Um bem imóvel. E um detalhe muito importante dessa cédula rural é que a gente tem que descrever precisamente onde é esse imóvel, porque geralmente os imóveis que são dados em garantia são imóveis rurais. Então, tem que estar com todas as dimensões, confrontações, benfeitorias, tudo bem descrito de acordo com a matrícula para essa garantia valer. A gente tem uma outra modalidade que é a cédula rural pignoratícia e hipotecária, que vai combinar tanto uma garantia de penhor quanto uma garantia de hipoteca. Então, quer dizer, o banco, para poder financiar o crédito ao produtor, ao invés de simplesmente exigir uma garantia sobre maquinário, então uma garantia sobre imóvel, exige os dois. Seja em função do alto valor do crédito ou então em função do risco pelo histórico do produtor. E, por fim, a última modalidade de cédula de crédito rural é a nota de crédito rural, que, diferentemente das demais, ela não tem garantia nenhuma, ela não vai ter nenhuma garantia real. A única garantia que ela pode ter é a garantia pessoal, a garantia fidejussória, que no caso é o aval. Então, os próprios produtores vão prestar o aval, ou então terceiros, vão prestar o aval em relação àquela operação, de modo que o patrimônio pessoal fique exposto no caso dessa modalidade de financiamento. E só para reforçar essa questão de que as cédulas de crédito rural, elas são muito próximas da ideia de um contrato de financiamento bancário, ela vai ter todo o valor do crédito deferido, prevendo especialmente a taxa de juros e as comissões, as taxas bancárias que vão incidir sobre a operação.